Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar agora com as jornalistas e roteiristas Teté Ribeiro, Grace Costa e Cláudia Lima, que estão idealizando o novo podcast da Folha, Pensando o Bem. Olá, boa noite. Boa tarde, né, ainda. Tá de dia. Rapaz, aqui já é noite, viu? Mas trabalhamos com todas as alternativas, os fusos horários. Obrigada, James. Então, vamos começar pensando bem esse nome. Vocês se auto-intitulam no primeiro episódio como jornalistas, roteiristas e amigas. Então, acho que é uma conversa aí já com intimidade para falar sobre o assunto. Como é que vocês decidiram criar o podcast? Qual o principal objetivo? Vou começar aí pela ordem que está na tela para a gente não embolar. Teté Ribeiro começa então falando para a gente sobre esse podcast. Bom, a Folha está investindo muito em podcasts, tá com vontade de lançar esse produto e eu fui incumbida de criar um podcast pelo meu chefe direto e conversando com a Grace, com a Clô, pedindo ideia, na verdade, a gente acabou chegando a esse assunto, que seria ondas de comportamento contemporâneo. E já que a ideia surgiu entre nós três, eu pensei, bom, por que não fazermos juntas, então? E aí a gente começou a trabalhar nisso antes da pandemia e concluiu agora. E o primeiro episódio traz o tema de produtividade tóxica, que já começa a se falar, né, dessa positividade, dessa produtividade tóxica com o fenômeno das redes sociais. Queria que vocês falassem um pouquinho, se debruçassem sobre esse tema, sem dar muito spoiler do que esse episódio trata. Grace ou Cláudia, vocês podem decidir. Olha, esse foi a última ideia que a gente teve entre os 5 episódios da série, né? E eu acho que foi uma questão que surgiu da gente mesma. A gente estava sofrendo com isso, nós três, cada uma de um jeito, né? A Teté tem filhas pequenas ainda que demandam bastante atenção. Eu passei o ano com no mínimo 2 trabalhos assim pesados e atendendo demandas de chefes e as minhas próprias demandas, né, de não saber parar a hora de trabalhar. E a Clô com muitos trabalhos. A Clô acho que teve também, tinha mês que a gente falava com ela, estava com 5 trabalhos, 5 chefes diferentes, 5 entregas. E a gente começou a perceber que isso estava muito ao nosso redor, assim, não era só a gente. E as pessoas estavam achando cada vez mais normal ter tanto trabalho assim e responder chefes, WhatsApp e entregas malucas com aquele prazo que é para antes de ontem, né? Porque para ontem já não era, já está muito tarde, né? E aí a gente resolveu falar sobre esse tema por causa da nossa vida e das pessoas que estão ao redor. Aí a gente foi pesquisar e viu que era um fenômeno que realmente tem nome, né, a produtividade tóxica, e isso ele já existia, mas ele se agravou muito nessa pandemia, né, Clô? Eu acho que é verdade. E acho que um dos grandes dilemas de hoje é como lidar com essa produtividade que está todo mundo inserido, né? Porque acho que o home office acabou contribuindo muito para isso e a gente perdeu o limite do que é trabalho e do que é a nossa casa. Então, por exemplo, o horário que a gente deveria estar no trajeto para o trabalho, a gente já está trabalhando. Aí o horário que a gente voltaria do trabalho, ia tomar um banho e depois ia jantar, a gente continua trabalhando, ou seja, a gente desce uma escada e começa a trabalhar e não para nunca mais, depois sobe a escada e vai dormir. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas que são privilegiadas e puderam trabalhar em casa, né? Que acumularam muitas funções. Claro. Em relação assim, à formatação desse podcast, como é que está funcionando? Vocês estão trazendo participações especiais? É mais um bate-papo? Fala um pouquinho sobre esse processo de produção e criação, de fato, do produto.
Bom, a gente é jornalista, né? A gente é fundamentalmente repórter. Então, a gente aborda os nossos temas como se fosse uma reportagem. E eu tenho esse privilégio de ter elas duas comigo no estúdio, me dando ideias, me sugerindo entrevistados, a gente produz junto, a gente faz tudo junto, mas o que como a gente conduz o podcast como uma reportagem. Então, tem sim entrevistados, entrevistas que a gente faz junto, todas as vezes que a gente consegue, e a entrevista entram falas de entrevistados, em geral tem um especialista na questão que a gente está abordando e um personagem, e a gente faz um texto juntos também que a gente narra com muita leveza, muito improviso, com muito esse jeito que a gente tem de fazer as coisas quando a gente está junto, que a gente se interrompe, se pergunta, uma se refere à outra. Então, o podcast ele é organizado como uma reportagem formal, mas apresentado como uma conversa de grandes amigas. Tem inclusive, um intuito de uma abordagem de trazer modismos, manias, idiotismos e novas inteligências. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por favor, sobre os episódios. Quantos constituem a série? Eles já foram feitos antes? Como é que está sendo? Vocês estão fazendo pesquisa onde, assim, para trazer? Nas redes sociais? Ou é uma agenda própria de vocês? Como é que está funcionando essa parte, né, de correr atrás desses modismos e desses temas? Cláudia, Grace, que até falou agora. Olha, eu acho que já faz parte um pouco da nossa vida mesmo, já, assim, porque nós somos também roteiristas, né, e trabalhamos com... a Teté tem esse dia a dia de jornal mesmo, e eu e a Clô temos um dia a dia de TV e de roteiro em geral, e faz parte da nossa vida ter que saber o que está acontecendo já. Isso já, né, acho que desde que a gente era bem jovenzinha, o que faz bastante tempo, já era parte da nossa rotina, já é muito parte mesmo da nossa vida, assim. E aí, quando a gente pensou em fazer o podcast juntas e pensou nos temas juntas, a gente já foi logo, cada uma já traz pessoas que alguém indicou, ou que a gente mesmo conhece, que a gente já entrevistou, ou que a gente já indicou para programas de TV que deram certo e a gente admira. Acho que foi um pouco assim. Por exemplo, no primeiro episódio, que as nossas entrevistadas são a Vera Iaconelli, a psicanalista, e a Dania Reis, né, que é uma jornalista que tem uma empresa de conteúdo digital. Isso já fazia parte já do nosso mundo, assim, porque acho que nós três somos fãs da Vera Iaconelli, cada uma já trabalhou de algum jeito, ou indicando para algum programa, ou fazendo perguntas para os programas de TV que a gente já trabalhou e viu que as respostas eram ótimas. E a Dania Reis, eu acho que trabalhou com a Chloe e a Teté, não foi isso, meninas? Trabalhou com a Teté. Eu e a Clô, a gente se conhece desde o cursinho, que aconteceu em algum momento dos anos 80. E eu dormia muito nas aulas e a Clô escrevia bilhetinhos para os professores e assinava com o meu nome. Fazia piada comigo. Mas depois disso, ela já virou jornalista de cara, ela já queria isso, eu não, fui por outro caminho, mas acabei virando jornalista e conheci a Grê numa redação, a qual a Clô se juntou, por acaso. Então, a gente se conheceu cada uma de um jeito e se juntou numa redação de revista e ficou amigas desde então. A vida de cada uma foi para um lado, a vida delas duas agora se reencontrou, teve esse reencontro, e o podcast reuniu a gente de novo, mas a gente nunca deixou de ser muito amiga. Mas, e aí, desculpe. Não, só completando, e aí as pautas surgem desse jeito, né, que a gente vai se falando, e também tudo que a gente vê
alimenta as nossas ideias. Então, se a gente viu uma coisa interessante, a gente já mostra uma para a outra, já está sempre trocando, né? E se a gente vê um possível entrevistado também que tem a ver com os assuntos que a gente vai tratar, a gente já logo passa uma para a outra e já troca bastante. Agora, o podcast, apesar de ser novo, mas falando assim, né, novo entre aspas, porque já está há um tempo, já caiu no gosto do brasileiro e a gente tem muitos produtos de podcast atualmente, mas é diferente para um jornalista do que o trabalho diário, né, que de apuração de notícia, de veiculação dessas notícias, porque tem uma pegada de locutor aí também por trás. Vocês tiveram que se adaptar? De que forma vocês foram orientadas para fazer isso? Ou não foram? Só se jogaram e foram errando na hora, fizeram um produto grande, tiveram que cortar. Fala um pouquinho dessa adaptação do jornalismo convencional, como a gente está acostumado, e aí para o podcast. Pode começar. A gente foi jogado no rio e falaram, saiam nadando. Eu acho que o jeito que a gente abordou é um de... jeito de repórter, né? A gente fez uma reportagem que, em vez de ser escrita, foi falada. É isso, né, Flor? A gente tinha, a gente tinha uma noção um pouquinho de roteiro, né? Porque a gente escreve roteiro também, mas mas a gente confessa, assim, eu acho que nós três podemos confessar que foi um desafio, sim, falar, né, narrar. Eu acho que vocês que trabalham em rádio, eu admiro muito, eu sempre gostei, eu amo rádio. Amo. E eu acho um trabalho incrível se expressar né, só pela voz, assim, e não parecer que está lendo. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, para falar a verdade, mas é isso que a Teté falou. Jogaram a gente no rio, a gente começou a nadar e a gente se divertiu, achou gostoso, mas a gente não tem esse molejo que vocês têm, não, viu? Pode comparar que vocês são melhores que a gente. Acho que esse foi o maior desafio para mim, na verdade, acho que para vocês também, né? A gente falou sobre isso, que é tentar ser o mais natural possível, né? Mas acho que é válido como uma experiência e acho que a gente vai aprimorando também, né? Mas eu engrosso o couro para o que a Grace falou, que é admirável mesmo o trabalho que os radialistas fazem de passar a notícia e a informação com muita naturalidade, né? E dando a entonação correta, isso é muito bacana. Maravilha, obrigada por essa conversa. Sucesso para vocês com esse novo projeto. Quero que vocês convidem, falem a assiduidade, quando é que sai cada episódio, quando é que sai o novo, onde é que as pessoas podem conferir, por favor. Grê, você tá mais lindo. Tem novos episódios todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, a partir das 9, em todos os tocadores, né, de podcast. A gente falou com muita gente legal para essa temporada. A gente aproveitou que para falar com pessoas que a gente admira muito, desde personagens, né, pessoas que a gente admira o que elas têm a dizer, a especialistas. Então, tem da Vera Iaconelli ao Siddhartha Ribeiro, a chefe Bel Coelho, tem muita gente incrível e que falou coisas incríveis sobre os novos comportamentos. Então, né, a gente está começando a refletir sobre esses novos comportamentos e a gente chamou essas pessoas que falaram coisas muito, muito novas, assim, pelo menos para nós. A gente ficou muito feliz com o resultado e acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu acho que o que seria mais legal para mim é que as pessoas que ouvissem, aprendessem algumas coisas como a gente aprendeu no processo. A gente abordou assuntos que a gente gostava, lógico, que a gente já tinha pesquisado um pouco, mas durante as entrevistas e durante a pesquisa para os podcasts, a gente descobriu muita coisa. E seria muito legal apresentar isso para os ouvintes. Eu espero que as pessoas se divirtam, riam da nossa cara um pouco quando a gente errar, mas que também aprendam alguma coisa. E interajam com a gente também, né? Para a gente saber o que as pessoas estão achando. Lógico, qualquer comentário é super bem-vindo.
Então, e comentem. é fácil, né? É só buscar Pensando o Bem, vai aparecer lá nossa fotinho, um desenhinho da gente. Pronto, fechado então o novo podcast da Folha, Pensando o Bem. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada, tchau. Tá aí, Teté Ribeiro, Grace Costa e Cláudia Lima, o podcast Pensando o Bem da Folha de São Paulo.